Olá! Nesse vídeo nós vamos falar de outro lançamento recente da Arduino, o Arduino Uno R4 Wi-Fi. Nós estamos agora com uma nova revendedora Arduino aqui no Brasil, a Maker Hero. Eu já tinha contato da Maker Hero, tem vários artigos meus publicados no blog deles, então eles me enviaram essa placa para eu escrever aí mais alguns artigos. Eu tenho um outro vídeo que eu já fiz sobre o Arduino R4 Minima, e eu recomendaria vocês verem, porque uma série de coisas que eu falo lá se aplicam também ao modelo Wi-Fi e eu não vou repetir nesse vídeo. Uma coisa que eu aprendi lá no começo do meu curso de engenharia é que engenharia é a gente fazer compromissos. A gente sempre tem várias opções aí de como fazer as coisas e a gente tem que escolher uma e depois conviver aí com as vantagens e desvantagens do que a gente escolheu. Então é isso que a gente vai ver um pouco aqui nessa placa. A gente vai ver aí algumas decisões que foram tomadas, as vantagens decorrentes e também os probleminhas que surgem aí. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que vale a pena. Assistam aí que vocês vão aprender muitas coisas sobre essa plaquinha. Hora do unboxing, a caixinha aí padrão aí dos Arduinos, né? Aqui dentro a gente tem um obrigado da Arduino, deve ser a garantia, uns adesivos, uma placa, um folhetinho aqui só dizendo o modelo e a plaquinha em si, né? A plaquinha é que nem a placa do Minima, né? Segue aí o padrão do Uno R3. Vem com a plaquinha aqui de plástico, né? Com o suportezinho de plástico. Dando uma visão rápida aqui no que a gente vê por aqui, né? Então tem os conectores padrões da Arduino. Aqui tem o conector que no caso do ATmega lá era a programação. Aqui é a interface SPI. Ele tem uma coisa que não tem aqui na Minima, uma interface aqui, um conector para ligar dispositivos I2C, né, um conector Quick, né, um padrão aí adotado principalmente pela SparkFun. Aqui está o microcontrolador principal. Aqui nós temos uma matriz de LEDs, 8x12 LEDs. Aqui está a parte da fonte, né, a fonte é mais ou menos que nem a outra. Ele permite trabalhar aí com tensões até de 24 volts. Aqui para a parte do Wi-Fi a gente tem um ESP32S3, o conector USB-C. A gente tem aqui um conector que é um conector de programação para programar o ESP32S3, o botão de reset. Tem aqui também esses três pinos, um conector, onde a gente pode aqui ligar uma bateria para que o RTC lá do microcontrolador mantenha a data e hora, e onde também você pode desligar a placa através de um sinal aqui nesse conector. Na parte de baixo, que nem a gente viu lá na Minima, né? A gente tem aqui um coraçãozinho. Deixa eu dar até um zoom nele, né? Tem um coração. Então esse coração aí que nem eu menciono lá, né? Tá ligado num pino do microcontrolador que tem capacidade ali de touch. Então é algo que a gente está curioso para ver quem consegue fazer alguma coisa aí, detectar que colocou o dedo aí no... Bem, vamos ligar agora a placa e ver o que é que faz o software que já vem gravado nela de fábrica, né? Então tem ali uma animaçãozinha ali nos LEDs, um coraçãozinho batendo. E aí a gente tem o velho blink, o LEDzinho lá piscando. Como o nome da placa sugere, né, o grande ponto dela em relação à Minima é o acréscimo da capacidade de comunicação Wi-Fi, e ela tem também a comunicação via Bluetooth. Existem várias formas de fazer isso, né? Então vamos ver algumas delas e depois ver qual foi a forma que a Arduino optou. Quando a gente fala de colocar aí Wi-Fi, né, numa plaquinha com microcontrolador, tem diversas coisas envolvidas, né? A gente tem aí as várias camadas, digamos assim, né, do protocolo. Então a gente tem a parte
do hardware em si, né, a capacidade de comunicar sem fio, de transmitir, né, tem que ter um transmissor, receptor ali de rádio. Existe uma regra de quando transmite, quando não transmite, né, o chamado nível MAC. Então, tudo isso é o nível físico aí. Em cima disso, né, que a gente vai usar normalmente é o TCP/IP. Então você tem aí a camada do IP, em cima dela você tem a camada do TCP, e em cima disso você vai ter aí uma série de outros protocolos e outras facilidades aí sendo colocadas. Então, conforme a forma como você for implementar o Wi-Fi no seu projeto, cada uma dessas partes vai estar num lugar diferente. A primeira forma que a gente tem aí de colocar o Wi-Fi numa placa é colocar todo o hardware do Wi-Fi diretamente dentro do microcontrolador. É o que a ExpressIF fez nas linhas ESP, né? O ESP8266, o ESP32. Você vai ter aí a capacidade de hardware direto dentro lá do chip do microcontrolador. Então, quer dizer, a camada de hardware está ali dentro e todo o software está ali dentro, o que, por um lado, dá uma integração maior, pode fazer as coisas serem mais rápidas. Por outro lado, quer dizer, há um consumo aí de memória, de processamento, para implementar todas essas camadas aí do protocolo. Uma segunda forma que tem é a gente colocar um chip externo ao microcontrolador que seja dedicado à comunicação Wi-Fi. É o que foi feito, por exemplo, na Raspberry Pi Pico W. Ele tem lá um chip da Cypress que é específico para isso. Ele comunica com o microcontrolador via SPI e tem lá os comandos específicos, né? E quem acaba fazendo a parte física toda é esse chip, e a parte dos níveis mais altos, IP, TCP, etc., isso aí está rodando no processador principal lá da Pi Pico, né? No caso o RP2040. Uma terceira forma, que é a que foi usada aí no Arduino Wi-Fi, é você pegar um desses microcontroladores aí genéricos com Wi-Fi e colocar ele junto com o seu microcontrolador principal. Então, nesse caso, você pode potencialmente colocar uma boa parte da carga do processamento dentro desse segundo microcontrolador. E você pode até eventualmente colocar ali algum software específico nesse segundo microcontrolador, de forma a otimizar aí o que cada um deles vai fazer. O caminho que a Arduino seguiu foi justamente esse último, né, de colocar um segundo microcontrolador, no caso um ESP32, e o que surpreende um pouco é o modelo que eles escolheram, né? A ExpressIF tem alguns modelos aí de menor custo, né, com menor capacidade, quer dizer, onde a ideia realmente não é ser o microcontrolador principal do seu projeto, mas ser esse microcontrolador auxiliar aí que faz a comunicação sem fio. Mas não foi um desses modelos que a Arduino escolheu. Ela escolheu o Arduino 32S3, que é um dos modelos mais recentes aí. É um modelo com a capacidade de processamento muito grande, talvez até maior do que o processador principal do Uno Wi-Fi. Uma outra coisa aí interessante é a forma como eles fizeram a interligação desse ESP32 com o processador principal lá da Renesas, que foi usando uma serial assíncrona, né, uma UART. Talvez não seja o melhor protocolo para se você quer fazer uma placa com integração mais próxima, né? Um SPI, por exemplo, você poderia ter aí uma velocidade maior, provavelmente, um pouco mais de flexibilidade, né? A outra coisa é a forma como é feita essa comunicação, que aparentemente eles estão usando aí comandos AT, né? Uma lembrança lá do tempo do modem, da linha de escada, umas coisas assim, ao invés de fazer aí uma API mais específica aí com um protocolo mais dedicado para essa coisa. Uma coisa inesperada, né, que atraiu bastante a atenção de todo mundo, foi a inclusão de uma matriz de LEDs na placa R4 Wi-Fi, né? Então a gente tem aí uma matriz de 8x12 LEDs, 96 LEDs. A forma como estão ligados esses LEDs também é interessante, né? Quando você tem poucos LEDs, você pode pensar em controlar cada LED com uma linha de I/O separado, né? Mas isso rapidamente fica inviável, né? Quer dizer, se fosse pegar 96 LEDs cada um no I/O, seria que ter 96 I/Os, não dá, né? É muito exagero. O que a gente vê muitas vezes é você ter uma matriz simples aí de LEDs, né? Onde você organiza os LEDs em linhas e colunas,
aí você ativa uma linha de cada vez, controla os LEDs daquela linha, das várias colunas daquela linha e assim por diante. Isso reduz aí o número de I/Os, mas, por exemplo, você pensar em 8 por 12, você ainda precisaria de 8 por uma linha, por exemplo, 12 na coluna ou vice-versa, total de 20 I/Os. No Uno R4, o que é usado é uma técnica chamada Charleplexing, né, onde você tira proveito do fato de que uma linha de I/O no microcontrolador, ele não só pode estar no nível baixo ou alto, mas ele pode estar em terceiro estado, né, no alta impedância, que é quando você vira ele para a entrada. Então com isso, enquanto que lá na matriz simples, né, o que você faz é, você tem uma linha, onde você vai ter LED no cruzamento com cada uma das colunas. A outra linha, cruzamento com outras colunas. No Charleplexing, o que você faz é você pegar cada I/O, vai ter 2 LEDs no cruzamento com todas as demais linhas, né? Então, com isso, é 2 LEDs, porque você pode, conforme você botar uma positiva em relação à outra, acende um LED, você inverte a polaridade e você acende o outro, né? Então, com isso, você consegue ter um total de, para N I/Os, N vezes N menos 1 LEDs. No caso, né, que são 8 vezes 16, 96 LEDs, a gente consegue fazer isso com 11 I/O. Essa matriz de LEDs, por um lado, ela chama bastante atenção, né? Tem uma série de aplicações aí possíveis para isso, tem gente falando em usar para debug, você pode fazer animação, postar desenhinhos, é divertido para quem está brincando ali pela primeira vez, aprendendo as coisas ali com a placa Arduino, mas também tem as desvantagens, né? A primeira coisa é que isso é um custo que vai estar aí na placa para todo mundo, use ou não use os LEDs. A outra coisa é que se você, por exemplo, coloca um shield por cima ali da tua placa, do teu Uno, né? Você não enxerga mais os LEDs. Você colocar o teu Uno dentro de uma caixinha, você não enxerga mais os LEDs. Então, eu acho que é algo meio discutível, né? Eu pessoalmente acho que um recurso desses deveria ser um shield e não estar direto na placa, mas eu acho que muita gente vai gostar, vai ter gente que vai até comprar essa placa pelo fato de ter essa matriz de LEDs. Uma comparação curiosa é essa de comparar a Uno R4 Wi-Fi com a Uno R4 mínima. A expectativa que eu tinha era que o modelo Wi-Fi fosse um super conjunto do modelo mínima, né? Ele tivesse todos os recursos da mínima, que ele tivesse coisas a mais, mas fosse sempre acrescentando, né? E na realidade a gente tem algumas diferenças, tem algumas coisas que estão na mínima, que não estão na máxima, algumas coisas ali que estão na máxima que poderiam talvez estar na mínima e não estão. Então vamos ver, a primeira diferença aí que é importante perceber é que as conexões do microcontrolador com os conectores são diferentes. Quer dizer, o pino, você pega lá, tá no Arduino, onde você usa lá o pino digital 1, não é necessariamente o mesmo pino do microcontrolador na mínima e no Wi-Fi. Eles não tomaram o cuidado aí de manter a mesma associação. Então, para quem quiser começar a brincar ali de baixo nível e mexer direto com os registradores do microcontrolador, ele vai ter que tomar cuidado, porque é diferente de um para o outro. Uma outra coisa que a gente vê aí na mínima que não tem na Wi-Fi é o conector de debug, né, o SWD. No caso da Wi-Fi, os sinais que estariam nesses conectores estão ligados no ESP32. Então aí existe uma teoria, né, de que alguma hora vai ter aí algum firmware, alguma coisa para que o ESP32 possa ser usado como um debugger, né? Para ajudar isso, os pinos de USB, desse ESP32S3, estão ligados também na USB. Estão ligados, digamos assim, meio que em paralelo, né? Então no conector USB você tem ali juntos os sinais, tanto do Renesas como do ESP32S3. Então, em princípio, com um software adequado, de repente, o ESP32S3 poderia assumir a USB da placa. Tem dois recursos na Wi-Fi que não tem na mínima, mas eu realmente não sei por que não aproveitaram e não colocaram isso, né? O primeiro deles é o conector Quick, né? Eu acho que é uma forma bem interessante, gente, para quem é novato aí, para interligar rapidamente uma plaquinha ou um dispositivo qualquer aí I2C,
né? Então isso tem na Wi-Fi, não tem na mínima. Um detalhe aí é que é o I2C que está ligado aí nesse conector, não é o mesmo I2C que está lá nos conectores normais do Arduino. Ele coloca ali uma segunda porta I2C, né? Então para quem está programando com a ideia do Arduino, tem que usar o Wire 1 ao invés do Wire, e isso complica um pouco algumas bibliotecas que não preveem esse tipo de coisa. Eles assumem que você está sempre comunicando na Wire. Então eu acho que isso talvez faça levar um certo tempo até esse conector aí começar a ser usado com mais frequência. Do lado da SPI, eles puseram a mesma SPI, tanto nos conectores ali, normais ali, de expansão, né, do Uno, como também naquele conector específico de SPI, que no caso lá do Uno R3 era usado para você ligar um programador para gravar ali na raça o ATmega. Um segundo recurso que tem na Wi-Fi e não tem na mínima é o conectorzinho ali onde você pode botar ali um sinal lá para desligar a placa e colocar uma bateria na parte do RTC, né, do relógio de tempo real. O microcontrolador que eles estão usando aí da Renesas, ele tem lá dentro um relógio de tempo real, ele permite você ter uma bateria externa para manter a data e hora, mesmo que a placa não esteja alimentada, porém, no caso da mínima, esse sinal de bateria não tem nenhum conector. No caso da Wi-Fi, tem ali o conectorzinho, então aí fica fácil você botar uma bateria. Se você está gostando do vídeo até aqui, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, isso ajuda bastante. Um ponto que o pessoal tem destacado aí nesses modelos Uno R4 é o uso de um microcontrolador do tipo Cortex M4, que tem ponto flutuante. Então eu resolvi fazer um teste aí de desempenho do ponto flutuante, né? Eu já tinha feito, vocês podem ver lá no meu vídeo lá sobre a mínima, um teste do desempenho com inteiros, né? Um algoritmo lá de calcular os dígitos do pi. No caso aqui eu peguei um algoritmo tradicional aí, um benchmark tradicional, o Wheatstone, para ver aí como é que era a capacidade de processamento de ponto flutuante, comparando aí com o ESP32 e também com a Raspberry Pi Pico. Os números estão aí, o resultado aí do Uno R4 deixou um pouco a desejar, eu esperava mais. Por outro lado, é bom lembrar, né, que o R4 é quem tem o clock mais baixo aí, né? Ele está a 48 MHz, a Pipico está a 125 MHz, enquanto que o ESP32 é 240 MHz. Um ponto curioso é que tanto o R4 como a ESP tem aí suporte do hardware ao ponto flutuante, enquanto que no caso da Pipico, o que tem lá são uma biblioteca matemática ali feita com muito capricho, né? Mas não tem suporte de hardware ao ponto flutuante. Uma pergunta que vocês devem estar fazendo é qual é o preço dessa placa, né? Se a gente olhar o preço oficial lá fora, né, lá na loja da Arduino, o preço da Uno R4 Wi-Fi é 27 dólares e alguns centavos, que é um pouquinho, alguns centavos, mais barato do que o preço do Uno R3. Né? O Uno R3 lá fora, o original, não é uma placa barata. Né? Aqui no Brasil, né, a Maker Hero no momento não tem em estoque a Wi-Fi, já teve, acabou, deve ter mais chegando aí em breve. Né? Quando ela estava disponível, o preço dela estava um pouquinho acima de R$300. A gente pode comparar isso, né, com o preço da mínima, que é R$210. Bem, qual é a minha conclusão com tudo isso, né? Eu diria que a Uno R4 Wi-Fi é uma placa bastante poderosa. Ela tem lá um Cortex M4, né, da Renesas, como sendo um microcontrolador, digamos assim, principal, e tem ali como secundário um microcontrolador tão poderoso quanto ele, que é o ESP32S3. Tem ainda, né, esse recurso aqui dos LEDs, que eu acho que para algumas aplicações vão dar para fazer coisas muito bonitas. Então eu acho que logo logo nós vamos começar a ver aí projetos interessantes com essa placa. Eu acho que ela vai pegar, embora a relação custo-benefício dela não seja assim tão boa quanto eu gostaria que fosse.